Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje, como vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, nós vamos falar sobre uma ferramenta de purificação. Mais uma ferramenta do Ho'oponopono é a ferramenta da flor de lis. Essa ferramenta eu já conhecia há algum tempo, eu uso ela de forma não tão frequente, assim, não é a ferramenta que eu mais uso, mas eu utilizo no meu dia a dia. Eu vou contar para vocês a história dela, da onde que ela veio, e depois no final do vídeo eu vou relatar a minha experiência, como que eu uso, em quais situações eu me sinto mais inspirada a utilizá-la. Eu já relatei aqui nos últimos vídeos que no início do mês agora, no início do mês de junho, eu tive a bênção, o presente, a oportunidade de participar de um seminário com a querida Mabel Katz. A Mabel Katz, durante muitos anos, foi uma das coordenadoras do Ho'oponopono. Ela trabalhou com o Dr. Hugh durante mais de 10 anos. Trabalhou com o Dr. Hugh ministrando os cursos e as formações de Ho'oponopono ao redor do mundo. Antes da gente entrar aqui na ferramenta em si, eu vou explicar para vocês quem é a Mabel Katz, porque eu acho que isso é importante para compreender o contexto dessa ferramenta e que para você tenha mais elementos para decidir e avaliar se essa ferramenta ressoa com você. Afinal de contas, é um símbolo e você vai olhar para esse símbolo. É interessante que você conheça a história dele, o contexto em que ele foi recebido, para que você possa avaliar melhor no seu coração se ressoa com o que está dentro de você. Bom, a Mabel Katz, ela trabalhou com o Dr. Hugh muitos anos, mais de 10 anos, como ela relatou no seminário. O Joe Vitale teve um trabalho mais breve. Eu acredito que tenha sido em torno de 2 anos que ele trabalhou junto com o Dr. Hugh. A Mabel, então, tem teve uma vivência mais profunda com o Dr. Hugh. O trabalho do Joe Vitale com o Dr. Hugh e o Ho'oponopono foi muito importante porque foi o livro publicado pelo Joe Vitale que tornou o Ho'oponopono conhecido no mundo inteiro. Então, o trabalho dele, sem dúvida, a gente deve reconhecer, respeitar e honrar muito. Mas o trabalho da Mabel também é interessante que nós, como estudantes do autoconhecimento e da nossa melhoria interna, é interessante que a gente também volte um olhar para a Mabel, porque ela teve muitos anos de convivência com o Dr. Hugh. E um detalhe importante: a Mabel, ela é argentina e, como falante de língua espanhola, ela em muitas consultas do Dr. Hugh, durante muito tempo o Dr. Hugh faz consultas, algumas consultas presenciais, a Mabel atuou como intérprete. Então, assim, durante muito tempo o Dr. Hugh atendeu presencialmente e também ele atendia virtualmente, ele avaliava caso a caso. Então, as pessoas mandavam um e-mail para ele e ele meditava se aquele era o caso que ele ia atender e ele dizia como funcionava o valor da sessão, e a pessoa enviava a demanda para ele e ele meditava e mandava a orientação que ele havia recebido do Divino Criador. Essa era uma forma de trabalho do Dr. Hugh. A outra forma era presencialmente nas pessoas, obviamente, que ele sentia que deveria atender. E ele fala isso, que ele perguntava para a divindade se deveria ir, se deveria atender. E a Mabel, ela se descreve como sendo uma pessoa com um intelecto muito forte, com uma força intelectual muito apurada, muito apegada ao raciocínio lógico, ao intelecto, à razão, a racionalizar as coisas. Ela se descreve assim. Lembrando, pessoal, que todas essas informações eu retirei do site da Mabel Katz e do canal do YouTube da Mabel Katz e do meu caderno de anotações do seminário que eu participei agora com a Mabel, tá bem?
Eu vou deixar, inclusive, o link do canal dela aqui. O conteúdo do canal dela está em língua espanhola e em língua em inglês, né? Para quem quiser conferir. A Mabel se descreve como uma pessoa assim muito ligada ao intelecto. Então, ela fala que ela é argentina, que ela é contadora, que ela é judia e virginiana. Ela usa esses adjetivos para ressaltar de uma forma bem evidente a característica dela como sendo uma pessoa totalmente voltada ao intelecto. E por que que ela faz essa contextualização ela faz essa questão de forma bem enfática de se descrever como uma pessoa bastante racional? Porque ela quer mostrar para a gente de uma forma bem clara e bem evidente que a Flor de Lis foi uma inspiração que veio da fonte criadora, do divino criador, para ela transmitir para todos nós, e não que foi uma coisa que ela tirou da cabeça dela. Então, ela conta que ela viajou para Israel e foi beber um café cappuccino. E ela recebeu o café com um desenho na espuma, numa época que ela disse que ainda não havia este costume, este hábito de receber as bebidas, né, os cafés com desenhos. Hoje é comum assim, a gente encontra no Brasil cafeterias que oferecem o café com alguns desenhos na crema, mas ela relata que naquela época não era comum, que ela nunca tinha visto, que nos Estados Unidos não existia isso. Ela estava numa viagem em Israel. Ela disse que olhou aquilo, mas ela desconfiou, mas ela não se debruçou sobre o que porventura poderia significar aquela flor de lis na crema do café. Passado algum tempo, numa segunda viagem, novamente em Israel, ela estava na praia e ela foi beber novamente um cappuccino e ela recebeu novamente o cappuccino com o desenho da flor de lis na crema do café. E ela disse que esse segundo desenho, a flor estava desenhada de uma forma bem clara, bem evidente, e o desenho estava bem formado. Então, a partir disso, isso chamou muita atenção dela e ela começou a sentir calafrios. E por ela sentir calafrios, ela disse que desconfiou que poderia ser alguma coisa a mais e que poderia ser uma forma da divindade estar se comunicando com ela. E então ela perguntou para o divino criador se aquilo era uma ferramenta de purificação. Ela disse que sentiu que talvez fosse alguma coisa, aquele símbolo talvez fosse alguma coisa relacionada ao Ho'oponopono e que poderia ser uma ferramenta de purificação. Ela sentiu mais calafrios e, em razão destes calafrios, ela entendeu que o Divino Criador estava confirmando para ela que sim, que aquilo era uma ferramenta de purificação. Como ela é bastante cabeça dura, como ela diz, ela quis ter mais uma confirmação. Então, ela enviou um e-mail para o Dr. Hughley relatando o que tinha acontecido e perguntando, né, do que se tratava aquilo. O Dr. Hughley foi meditar, foi pedir orientação ao Divino Criador e depois retornou o e-mail para ela, dizendo que sim, dizendo que aquilo era assim uma ferramenta de purificação do Ho'oponopono para liberar crenças de escravidão e derramamento de sangue e memórias de culpa. A Mabel relata que a flor de lis também ela limpa a gente de memórias de culpar as outras pessoas e o comportamento assim de não assumir a responsabilidade. Ela relata que a flor de lis ajuda a limpar aquela resistência que as pessoas têm de esperar que o outro faça, de acreditar que a culpa é do outro e de imputar a culpa no outro. E aí ela conta aquela alegoria de Adão e Eva para relatar esse tipo de memória e mostrar um exemplo de situação de memória ancestral que nós como humanidade trazemos e que pode ser purificada e limpa com a flor de lis, que é a seguinte. Ela relata aquela alegoria de Adão e Eva no paraíso, quando eles comeram a maçã e Deus perguntou para Adão, né, o que ele tinha feito.
E Adão, em vez de assumir a responsabilidade e falar, realmente eu comi a maçã, ou é verdade, nós comemos a maçã, ele foi e culpou a mulher. Com essa história, com esse enredo, ela relata que é uma forma que está disseminada na nossa sociedade da gente botar a responsabilidade no outro, botar a culpa no outro em tudo, ao invés de fazer o que o Ho'oponopono nos recomenda, que é a gente assumir a responsabilidade. E essa imagem que está aparecendo aí é a imagem da flor de lis, tal como a Mabel recebeu a inspiração. A Mabel pede que a gente compartilhe essa imagem e orienta, né, que as pessoas utilizem o máximo possível. Inclusive, ela usa uma frase do Dr. Hugh, que é a frase que ele falava que nós precisamos de toda a ajuda que pudermos. Então, ela fala que a flor de lis é uma forma também silenciosa de fazer a limpeza. E qual é a forma de usar a flor de lis? A forma de usar essa ferramenta da flor de lis, segundo a Mabel Katz, é apenas repetir, né, a palavra flor de lis quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, ou você falar da seguinte forma: eu coloco a flor de lis sobre essa situação. E ela também relata que tem broches, né, com a flor de lis. E ela também tem algumas pulseiras de purificação que tem a imagem da flor de lis que ela vende no site dela. Ela conta, no seminário, ela contou de uma aluna que ela conheceu na Romênia. E a aluna tinha 20 pulseiras. E aí ela perguntou por que a aluna tinha tantas pulseiras e a aluna respondeu que é para chamar a atenção das outras pessoas e convidar as outras pessoas à purificação. Era uma forma dela mesma se lembrar de fazer a purificação e que ela tinha o hábito de distribuir as pulseiras, por isso que ela usava 20. E aí a Mabel conta que depois que conheceu essa aluna, que além das pulseiras tinha feito emblemas e colocado no computador, a Mabel também passou a usar nas coisas dela e passou a usar mais de uma pulseira com a flor de lis. É uma pulseirinha de silicone. E a Mabel também contou que as crianças e os adolescentes gostam muito da pulseira com a flor de lis e dizem que a pulseira faz verdadeiros milagres. Como que eu uso a flor de lis? Eu fiz adesivos, eu peguei a imagem aqui, essa imagem que eu estou partilhando com vocês, fui na papelaria e fiz adesivos, pedi para imprimir em papel adesivo e eles me deram cortadinho mesmo, eu pedi no tamanho de moedas de R$1. E eu tenho no meu computador, eu colei nas tomadas da minha casa, colei no aparelho, na tela, né, do que é a televisão, eu não tenho televisão, eu tenho uma tela, então eu colei nessa tela, nos interruptores, porque o Dr. Hugh fala que era bom a gente ter ferramentas. Ele tinha recomendado do Seaport, mas eu colei os dois. E outro lugar que eu também colei a flor de lis, e aí eu colei o Seaport também, que é outra ferramenta de purificação. Essa foi recebida pelo Dr. Hugh. Eu colei na capinha dentro do meu telefone. Eu coloquei no meu telefone, no telefone do meu marido, no telefone do pessoal aqui de casa, eu coloquei esses adesivos. Às vezes, quando eu tenho algum documento importante, eu faço o documento em 2 vias. O documento que vai, eu não posso, às vezes é para órgão público, coisas assim, eu não posso colocar o adesivo. Então, o que eu faço? Na minha via em casa, eu coloco os adesivos da flor de lis. É assim que eu gosto de usar essa ferramenta. A Mabel também relata que no e-mail que o Dr. Hugh enviou para ela, confirmando que a flor de lis se tratava de uma ferramenta de purificação, o Dr. Hugh foi inspirado pelo Divino Criador no sentido de que a flor de lis limpa memórias de escravidão. E eu acho isso muito importante, né? Eu achei isso assim muito profundo, porque é uma
informação que ressoa bastante com a filosofia do Theta Healing, que é uma outra ciência que eu gosto muito e que eu utilizo bastante na minha vida. No Theta Healing, nós, sempre que possível, eles sempre nos orientam que a gente remova memórias de escravidão, porque são memórias que estão muito profundas em todos nós e muitas vezes elas estão disfarçadas de forma que nós não percebemos. E são memórias que é comum quase que a toda a gente. A nossa humanidade aqui no planeta tem muita história de escravidão. E no Theta Healing, na perspectiva do Theta Healing, nós trazemos informações transgeracionais das 7 últimas gerações, trazemos nas nossas células, ressoando ali no nosso campo. E o que significa isso? Segundo a perspectiva do Theta Healing, significa que nós trazemos ativo em nós memórias, informações, dados que seriam as nossas crenças que estão ativas em nós, que nós herdamos de 7 gerações antes de nós. Então, são informações que estão ativas no nosso campo, criando eventos na nossa vida cotidiana. Por isso que eu falo sempre que é tão importante a gente purificar memórias. É claro que muitas dessas crenças são crenças boas, né? Não é para ninguém ficar assustado. Afinal, estamos todos aqui, vivos, tendo nossas vidas e devemos isso muito às crenças e virtudes que nós recebemos de nossos antepassados. Mas, junto com essas virtudes, também recebemos crenças que, de certa forma, limitam a nossa vida. Como, por exemplo, a forma que nossos antepassados entendiam os seus valores, como, por exemplo, o que significava o casamento para eles, o que significava o amor, o que significava o dinheiro. E se você parar para olhar, por exemplo, há 100 anos atrás, que daria 1923, vamos falar aqui só do Brasil, tá? Ainda era bastante comum casamentos arranjados. E o que significa isso? Casamentos onde não havia aquele vínculo inicial do amor. Era muito comum que os casais, com o passar do tempo, desenvolvessem o amor, mas era muito comum que a gente presenciasse na família arranjos matrimoniais em razão de preocupações outras que não eram vínculo afetivo. Com isso, eu quero mostrar para vocês um exemplo de informações e de memórias que ficam armazenadas nas nossas famílias e que são transmitidas para nós de aprendizados, valores e crenças do que os nossos antepassados aprenderam acerca do amor, da família, do casamento, do dinheiro. Isso foi só um exemplo para vocês verem que não é uma coisa que está muito longe de nós. E uma forma da gente purificar memórias, existem diversas ferramentas. O Theta Healing é uma ferramenta, o Ho'oponopono é outra ferramenta. Eu gosto de ambas, mas tenho uma predileção pelo Ho'oponopono porque acho que é acessível a todos e você não precisa de um terapeuta para fazer a escavação da crença para você. A gente pode sozinho fazer a purificação de memórias. Bom, acho que deu para entender a importância da gente purificar memórias e a Flor de Lis é mais uma excelente ferramenta nesse sentido. Não quero aqui misturar informações, afinal esse vídeo é para explicar a ferramenta da Flor de Lis, mas é que eu já falei aqui em outros vídeos, sempre me impressiona muito quando eu vejo a mesma informação aparecer em filosofias diferentes. E eu vejo na ferramenta da Flor de Lis o mesmo foco
e cuidado na purificação de memórias de escravidão, como a Mabel explica para a gente, que é também uma das vertentes que a gente encontra no Theta Healing, né? Limpar memórias de escravidão, porque se a gente traz memórias de escravidão, a gente pode criar situações de escravidão na nossa vida, seja escravidão de um relacionamento ou de um trabalho, enfim, as memórias de escravidão não ajudam o nosso progresso aqui nesta dimensão. E eu queria trazer essa ferramenta para vocês, para a gente ter mais uma opção para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Se eu souber, eu tenho maior prazer, maior alegria em vir aqui e trazer a informação. Bom, eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima!